Ela era humilhada pelo governador todos os dias. Ela atendeu um milionário que era. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos, o sol nascia. Sobre Palmas, a jovem capital do Tocantins, iluminando os prédios modernos que contrastavam com a pobreza que se escondia nas periferias. Iracema Rodrigues observava pela janela do ônibus lotado enquanto seguia para mais um dia de trabalho. Aos 35 anos, carregava no rosto os sinais de uma vida marcada por dificuldades, mas seus olhos castanhos ainda guardavam um brilho de determinação que nem mesmo o governador Alexandre Meirelles conseguira apagar. O governador Meirelles não. Era apenas um político. Era uma presença sufocante na vida de todos os tocantinenses, especialmente na de Iracema. Seu estilo autoritário de governar transformara o que deveria ser uma jovem capital promissora em um lugar onde o medo caminhava lado a lado com os cidadãos. Para Iracema, esse medo tinha um sabor ainda mais amargo. "Bom dia, dona Iracema", cumprimentou Severino, o motorista que já conhecia todos os passageiros daquela linha. "O dia hoje promete ser quente." "Como todos os outros, seu Severino", respondeu ela com um sorriso contido. "Mas a gente aguenta." O que Severino não sabia, o que ninguém além dela precisava saber, era que aquele calor não se comparava ao fogo que queimava dentro dela toda vez que tinha que se apresentar na Secretaria de Assistência Social, onde trabalhava como auxiliar administrativa. Não pelo trabalho em si, mas porque o governador Meirelles fazia questão de passar por lá quase diariamente e nunca perdia a oportunidade de humilhá-la. "Ainda não entendo como alguém como você conseguiu esse cargo", era uma de suas frases. Favoritas, sempre ditas com um sorriso no rosto, como se fosse apenas uma brincadeira. Mas Iracema sabia que não era. Era o lembrete constante de que sua posição era frágil, de que sua permanência ali dependia do humor daquele homem. Tudo começara 3 anos antes, quando Iracema, durante uma reunião pública, questionara o governador sobre os cortes na educação que afetavam a escola de seu filho, Cauã. O que deveria ter sido um simples exercício de cidadania transformou-se em uma perseguição velada. Meirelles nunca esquecera ou perdoara aquele momento de insubordinação, como ele mesmo chamara. Ao descer do ônibus, Iracema respirou fundo, preparando-se para mais um dia. A secretaria ficava a poucos metros da Praça dos Girassóis, o coração administrativo de Palmas. O imenso prédio de vidro e concreto, que deveria simbolizar transparência e solidez, para ela representava apenas opressão. "Bom dia, Iracema", cumprimentou Dona Jurema, a recepcionista de 60 anos, que sempre chegava antes de todos. "Vi o carro do governador passando. Acho que ele vem para a reunião da manhã." O estômago de Iracema contraiu-se. Aquilo significava que teria que servir café, tomar notas, estar presente na sala, enquanto Meirelles conduzia a reunião com seu jeito intimidador. Significava horas de olhares condescendentes e comentários maldosos disfarçados de brincadeiras. "Obrigada pelo aviso, Dona Jurema", respondeu, dirigindo-se rapidamente ao pequeno vestiário para trocar sua roupa simples pelo uniforme da secretaria. No banheiro, ajeitou os cabelos cacheados que insistiam em escapar do coque, aplicou um batom discreto e olhou para si mesma no espelho. "Você é forte, Iracema", sussurrou para seu reflexo. "Ele não vai te quebrar." A manhã transcorreu como esperado. O governador chegou pontualmente às 9 horas, acompanhado por seu séquito de assessores. Durante a reunião com os secretários, fez questão de interromper Iracema 3 vezes enquanto ela servia café, corrigindo a maneira como colocava as xícaras, o modo como se movia pela sala, até mesmo a quantidade de açúcar disponível. "Essa é a representante do povo na nossa secretaria", comentou com um sorriso falso para um dos empresários presentes. "Ela acha que sabe mais sobre como administrar recursos públicos do que nós." Os outros riram, nervosos, enquanto Iracema mantinha o rosto impassível. Anos de prática a haviam ensinado a não demonstrar a dor que aquelas palavras causavam. Quando finalmente conseguiu um momento de respiro durante o almoço, Iracema refugiou-se na pequena copa destinada aos funcionários. Ali encontrou Mariana,
Uma colega da limpeza que se tornara sua confidente. Ele estava insuportável hoje, comentou Mariana, oferecendo-lhe metade de sua marmita. Vi como falou com você na reunião. Estou acostumada, respondeu Iracema, embora a umidade em seus olhos dissesse o contrário. O importante é que no fim do mês tenho meu salário para sustentar o Cauã. Sem isso não sei o que seria. De nós. O que sustentava Iracema, além do amor pelo filho adolescente, era seu segundo emprego. 3 vezes por semana, após o expediente na secretaria, trabalhava no Oasis Spa and Resort, um luxuoso estabelecimento frequentado pela elite de Palmas. Ali, como auxiliar de massagista, encontrava não apenas um complemento para sua renda, mas também um escape temporário. Naquela tarde, após encerrar o expediente, na secretaria, Iracema dirigiu-se ao spa localizado na área nobre da cidade. Enquanto caminhava, sentia o peso do dia lentamente se dissipando. No spa, ela não era a mulher que o governador humilhava. Era uma profissional respeitada. Alguém cujas mãos traziam alívio e bem-estar. Boa tarde, Céu Azul, cumprimentou o segurança do estabelecimento, usando o nome que ela adotara ali. No spa, Iracema tornava-se Céu Azul, um nome que escolhera, não apenas para proteger sua identidade, mas também como um símbolo da liberdade que sentia naquele espaço. Boa tarde, Jorge, respondeu com um sorriso genuíno, o primeiro do dia. Como está sua filha? Melhor, graças a Deus, e aquele chá que você recomendou. Dentro do spa, o ambiente era completamente diferente da secretaria. Luzes suaves, música ambiente, aromas de óleos essenciais e o murmúrio discreto das conversas criavam uma atmosfera de tranquilidade. Iracema dirigiu-se ao vestiário, onde trocou suas roupas pelo uniforme azul turquesa que todas as terapeutas usavam. Céu, que bom que chegou, disse Regina, a gerente do spa, uma mulher de 50 anos com um rosto sereno e voz calma. Temos uma cliente especial hoje, a esposa do Dr. Cardoso. Ela pediu especificamente por você. Iracema assentiu, sentindo uma onda de satisfação. Ali, seu trabalho era valorizado, suas habilidades reconhecidas. Enquanto preparava a sala para a cliente, arrumando toalhas macias e selecionando óleos aromáticos, pensava em como aquele lugar representava um contraste absoluto com o resto de sua vida. O spa não era apenas um local de trabalho. Era um microcosmo que refletia as desigualdades da sociedade. Enquanto os clientes desembolsavam pequenas fortunas por tratamentos de beleza e relaxamento, os funcionários, como ela, muitas vezes mal conseguiam pagar as contas no fim do mês. A maioria dos clientes nem sequer imaginava que a terapeuta que massageava suas costas tensas trabalhava em 2 empregos para sobreviver. Ainda assim, havia momentos de conexão genuína. Algumas clientes, como a senhora Cardoso, tratavam Iracema com respeito e até mesmo com carinho. Nesses momentos, ela sentia que talvez existisse um mundo diferente, onde pessoas de classes sociais distintas pudessem se relacionar com dignidade. À medida que a tarde avançava, Iracema emergia cada vez mais em seu papel de Céu Azul, deixando para trás temporariamente as humilhações sofridas pela manhã. Suas mãos trabalhavam com precisão, aliviando tensões, proporcionando conforto. Era como se cada toque em seus clientes também curasse um pouco de suas próprias feridas. No final do dia, enquanto arrumava suas coisas para voltar para casa, Regina aproximou-se com um envelope. Céu, recebi uma solicitação especial para amanhã, disse ela, entregando-lhe o papel. Um cliente importante que nunca esteve aqui antes. Pediu nossa melhor terapeuta e eu indiquei você. Iracema abriu o envelope, curiosa. Dentro havia apenas um cartão com o nome Bernardo Tavares e o horário marcado para o final da tarde do dia seguinte. Ele não deu mais detalhes, explicou Regina. Apenas disse que precisa de um tratamento completo, algo que o ajude a relaxar após uma longa viagem. Parece ser alguém importante do Rio de Janeiro. Pode deixar, respondeu Iracema, guardando o cartão. Darei o meu melhor, como sempre. Ao sair do spa, a noite já havia caído sobre Palmas. Iracema esperou o ônibus que a levaria de volta ao bairro simples onde morava com o filho. Enquanto aguardava,
Observava os carros luxuosos que passavam, levando pessoas para jantares caros, festas exclusivas, casas confortáveis. Um mundo tão distante do seu. Seu celular tocou. Era Cauã, perguntando se ela traria algo para o jantar. A voz do filho adolescente, mistura de homem e menino, trouxe um sorriso aos seus lábios. Por ele, suportava tudo. Por ele, não desistia. Estou levando aquele pão de queijo que você gosta, respondeu. E temos aquele resto de frango de ontem. Ao desligar, seu olhar encontrou, do outro lado da avenida, um outdoor gigante com o rosto de Alexandre Meirelles e o slogan Governando para Todos. A ironia daquela frase fez seu estômago revirar. Todos, na visão de Meirelles, certamente não incluía pessoas como ela. A manhã seguinte amanheceu com uma chuva fina que caía sobre Palmas, um alívio temporário para o calor característico da região. Iracema acordou antes do despertador, como sempre fazia. Os primeiros momentos do dia eram sagrados para ela, o único período em que podia desfrutar da quietude do lar, antes que o mundo lá fora exigisse sua força. Mãe, tem café? A voz sonolenta de Cauã veio do quarto, ao lado quebrando o silêncio. Já está quase pronto. Filho, respondeu Iracema, enquanto preparava um café simples e separava o último pão que havia sobrado para o desjejum do adolescente. Cauã apareceu na pequena cozinha, os cabelos crespos despenteados, os olhos ainda marcados pelo sono. Aos 16 anos, já era mais alto que a mãe, com os mesmos olhos expressivos e a mesma determinação estampada no rosto jovem. Tem reunião do Grêmio hoje, comentou ele, enquanto devorava o café da manhã. Estamos organizando um debate sobre a reforma da escola. Iracema sorriu, orgulhosa e apreensiva ao mesmo tempo. O filho herdara seu espírito questionador, a mesma vontade de lutar por mudanças, mas temia que ele enfrentasse as mesmas consequências que ela. Só tenha cuidado com o que fala, filho, advertiu, servindo-lhe mais café. Nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir a verdade. É por isso que você não fala mais nada contra o governador? Perguntou Cauã com a franqueza característica dos adolescentes. Por que ele te persegue desde aquela vez? A pergunta atingiu Iracema como um golpe. Não sabia que o filho percebia tanto. As coisas são complicadas, Cauã. Às vezes precisamos escolher nossas batalhas. Mas se ninguém lutar, nada muda, mãe. Você mesma sempre me disse isso. Iracema não respondeu. As próprias palavras, agora repetidas pelo filho, soavam como uma acusação silenciosa. Havia muito que ela deixara de lutar, concentrando-se apenas em sobreviver. Após se despedir de Cauã, que partiu para a escola, Iracema seguiu para mais um dia na secretaria. A chuva intensificara-se, e ela agradeceu internamente por isso. Dias chuvosos significavam que o governador raramente aparecia para suas visitas surpresa. O dia transcorreu com uma tranquilidade incomum. No final da tarde, Iracema deixou a secretaria e seguiu diretamente para o spa, a mente já focada no cliente especial que atenderia. Ao chegar, Regina a recebeu com um olhar de alívio. Ainda bem que chegou o céu. O Sr. Tavares já está aqui, chegou mais cedo. Está na sala de espera VIP. Iracema apressou-se para trocar de roupa e preparar a sala de terapia. Colocou óleos essenciais no difusor, ajustou a temperatura, selecionou a música adequada, uma composição suave de sons da natureza, misturados com melodias instrumentais. Cada detalhe era importante para criar a experiência perfeita. Quando tudo estava pronto, dirigiu-se à sala de espera VIP, um ambiente exclusivo decorado com elegância minimalista, reservado para os clientes mais importantes do spa. Bernardo Tavares não era o que ela esperava. Sentado em uma poltrona de couro, lendo uma revista sobre sustentabilidade, estava um homem de aproximadamente 50 anos, vestindo roupas simples, mas obviamente caras. Calça de linho, camisa de algodão, sapatos italianos. Seus cabelos grisalhos nas têmporas conferiam-lhe um ar de distinção, e quando ergueu os olhos para encontrar os dela, Iracema sentiu algo diferente, um olhar que havia de verdade. Sr. Tavares, sou Céu Azul, sua terapeuta para hoje. Ele se levantou,
estendendo a mão em um gesto de respeito que poucos clientes demonstravam. Por favor, me chame de Bernardo, respondeu com um sorriso genuíno. Agradeço por me receber, especialmente com tão pouca antecedência. Enquanto o conduzia para a sala de terapia, Iracema percebeu que Bernardo observava tudo com atenção, não com o olhar crítico de quem procura falhas, mas com o interesse genuíno de quem aprecia detalhes. Este lugar é encantador, comentou ele. Tem uma energia muito boa. Trabalhamos para criar um ambiente de harmonia, respondeu Iracema, surpresa com a facilidade da conversa. A maioria das pessoas vem aqui para escapar do estresse do dia a dia. E você, também encontra escape aqui? A pergunta feita com naturalidade pegou Iracema desprevenida. Clientes raramente se interessavam por suas vidas. De certa forma, sim, respondeu cautelosamente. Este trabalho me permite ajudar pessoas, trazer um pouco de paz para suas vidas. Na sala de terapia, Iracema explicou o procedimento, como fazia com todos os clientes. Bernardo ouviu atentamente, fazendo perguntas pertinentes que demonstravam respeito pelo trabalho dela. Ficarei do lado de fora enquanto o senhor se prepara, disse ela, indicando o roupão e as toalhas. Quando estiver pronto, pode se deitar. Na maca coberto com a toalha. Quando retornou, Bernardo já estava posicionado e Iracema iniciou a massagem com movimentos suaves, concentrando-se em avaliar as tensões do corpo do cliente. Percebeu imediatamente que ele carregava muita tensão nos ombros e na região lombar. O senhor deve passar muitas horas sentado, comentou, aplicando mais pressão em um ponto particularmente tenso. Culpado, respondeu ele com um leve sorriso, na voz. Entre viagens, reuniões e horas no computador, meu corpo acaba pagando o preço. O que o traz a Palmas? Perguntou Iracema, mantendo o tom profissional enquanto trabalhava em seus ombros, negócios principalmente, mas também alguns assuntos pessoais que estavam pendentes há muito tempo. Houve algo na maneira como ele disse, assuntos pessoais, que capturou a atenção de Iracema. Uma nota de determinação, talvez até de apreensão. À medida que a sessão avançava, a conversa fluía naturalmente. Bernardo perguntava sobre Palmas, sobre o trabalho dela no spa, sempre com um interesse genuíno que Iracema raramente encontrava em seus clientes. Era refrescante ser tratada como uma pessoa, não apenas como uma prestadora de serviços. Você é muito talentosa, comentou ele quando a sessão estava quase no fim. Suas mãos têm uma intuição especial para encontrar exatamente onde está a atenção. Obrigada, respondeu Iracema, surpresa com o elogio sincero. Anos de prática ajudam. Mais do que prática, acho que é um dom, insistiu Bernardo. Nem todos que trabalham nessa área conseguem essa conexão. Quando a sessão terminou, Iracema deixou a sala para que Bernardo pudesse se vestir. Ao retornar, encontrou-o já pronto, olhando pela janela a chuva que continuava a cair sobre Palmas. Uma cidade interessante, comentou ele. Tão nova e já com tantas histórias. Algumas melhores que outras, respondeu Iracema quase sem pensar. Bernardo virou-se para encará-la, uma expressão curiosa em seu rosto. Você não parece tão entusiasmada com sua cidade quanto a maioria das pessoas que conheci aqui. Iracema hesitou. Normalmente, mantinha suas opiniões para si mesma, especialmente com clientes. Mas havia algo em Bernardo que inspirava confiança. Palmas tem muito potencial, disse finalmente, mas também tem seus problemas, como qualquer lugar. Problemas criados por pessoas, imagino, comentou ele, com um olhar perspicaz. Geralmente é assim que funciona. Antes que Iracema pudesse responder, Regina apareceu à porta com um sorriso profissional. Sr. Tavares, espero que tenha apreciado nossos serviços. Posso oferecer-lhe alguma bebida enquanto preparo sua conta? Foi excelente, obrigado, respondeu ele sem tirar os olhos de Iracema. Na verdade, gostaria de agendar outra sessão para amanhã, se possível. Com céu azul, especificamente. Regina pareceu surpresa, mas satisfeita. Claro, vou verificar a agenda dela. Quando Regina saiu, Bernardo se aproximou de Iracema. Espero não estar sendo inconveniente, disse em voz baixa. Mas realmente,
gostaria de continuar nossa conversa. Sinto que há muito mais para saber sobre esta cidade e sobre você. Iracema. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era a primeira vez que um cliente demonstrava interesse pessoal por ela, mas com Bernardo era diferente. Não havia o tom predatório que alguns homens usavam, apenas um interesse genuíno, respeitoso. A maioria das pessoas não se interessa tanto assim pela vida de uma simples massagista, respondeu ela, tentando manter o tom leve. Tenho certeza que você é muito mais do que sua profissão, retrucou ele. Assim como eu sou mais do que um empresário. Naquele momento, Regina retornou. Temos um horário disponível amanhã às 17 horas. Seria conveniente para o senhor? Perfeito, respondeu Bernardo, ainda olhando para Iracema. Estarei aqui. Após sua partida, Regina não conseguiu conter a curiosidade. O que você fez com ele? Nunca vi um cliente novo tão impressionado. Apenas fiz meu trabalho, respondeu Iracema, ainda intrigada com o encontro. Como faço com todos? Bem, seja o que for, continue fazendo. O Sr. Tavares deixou uma gorjeta generosa para você, além de comprar um pacote de sessões. Ao sair do spa já era noite. A chuva havia parado, deixando o ar limpo e fresco. Enquanto esperava o ônibus, Iracema não conseguia parar de pensar em Bernardo Tavares. Havia algo diferente nele, algo que não conseguia definir. O celular vibrou em sua bolsa. Era uma mensagem de Cauã. Vou dormir na casa do Pedro para fazer trabalho da escola. Tem comida na geladeira. Te amo. Iracema sorriu. A independência do filho a preocupava às vezes, mas também a enchia de orgulho. Ele estava crescendo, tornando-se seu próprio ser. Ao chegar em casa, o pequeno apartamento parecia ainda menor, sem a presença energética de Cauã. Iracema preparou um chá, sentou-se na pequena varanda e observou as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Bernardo Tavares estava hospedado em algum hotel luxuoso, vivendo uma realidade completamente diferente da sua. No dia seguinte, a rotina na secretaria foi interrompida pela pior das surpresas. O governador Meireles apareceu para uma inspeção surpresa. Seu humor parecia particularmente azedo naquele dia. Iracema, chamou ele, quando a viu passar pelo corredor. Venha aqui. Com o coração acelerado, ela se aproximou, mantendo o rosto impassível. Sim, governador. Ouvi dizer que seu filho está agitando os estudantes naquela escola, disse ele com um sorriso frio. Parece que a maçã não cai longe da árvore, não é mesmo? Iracema sentiu o sangue gelar. Como ele sabia sobre as atividades de Cauã no Grêmio Estudantil? Meu filho apenas participa do Grêmio, governador. É um bom aluno. Claro, claro, respondeu. Meireles com falsa cordialidade. Só achei que você gostaria de saber que estamos de olho. Seria uma pena se algo atrapalhasse o futuro brilhante do rapaz. A ameaça velada fez Iracema sentir náuseas. Meireles sorriu, satisfeito com o efeito de suas palavras, e seguiu pelo corredor, deixando-a paralisada. O restante do dia passou como um borrão. Iracema cumpriu suas tarefas mecanicamente, a mente dividida entre preocupação com Cauã e raiva impotente. Quando finalmente chegou ao spa, sentia-se exausta emocionalmente. Você está bem? Perguntou Regina, assim que a viu. Parece pálida. Apenas cansada, respondeu Iracema, forçando um sorriso. Nada que uma boa xícara de chá não resolva. Bem, tome esse chá rápido. Seu cliente especial já chegou e está perguntando por você. Iracema havia quase esquecido do compromisso com Bernardo. Respirou fundo, tentando afastar as preocupações. Não podia deixar que o governador arruinasse também esse aspecto de sua vida. Quando entrou na sala de espera VIP, Bernardo levantou-se imediatamente. Seu sorriso caloroso vacilou ao ver o rosto tenso de Iracema. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Nada importante, respondeu ela, tentando retomar sua persona profissional. Apenas um dia difícil. Vamos começar sua sessão? Bernardo a seguiu em silêncio até a sala de terapia. Quando Iracema retornou, após dar-lhe privacidade para se preparar, encontrou-o sentado na maca, ainda vestido, um olhar determinado no rosto.
Céu, disse ele, usando o nome pelo qual a conhecia. Ou deveria dizer Iracema. O choque paralisou Iracema. Seu coração disparou enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Como aquele homem, um completo estranho até o dia anterior, sabia seu verdadeiro nome. A sensação de vulnerabilidade foi imediata e avassaladora. Como você... começou ela, dando um passo instintivo para trás, a mão procurando o apoio da parede. Por favor, não se assuste, disse Bernardo, levantando as mãos em um gesto apaziguador. Não estou aqui para causar problemas, na verdade, é exatamente o oposto. Iracema olhou rapidamente para a porta, calculando a distância. Sua mente fervilhava com possibilidades, nenhuma delas reconfortante. Seria Bernardo mais um dos capangas, de Meireles, enviado para intimidá-la de alguma forma nova e cruel. Quem é você realmente? Perguntou, tentando manter a voz firme. E o que quer de mim? Bernardo suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Meu nome é realmente Bernardo Tavares. Sou empresário, trabalho principalmente com tecnologia sustentável. Mas estou em Palmas por motivos que vão além dos negócios. Ele fez uma pausa como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Vim por causa de Alexandre Meireles. O nome do governador, pronunciado naquele ambiente que Iracema considerava seu santuário, soou como uma profanação. Sentiu o estômago revirar. Se você trabalha para ele... Não, interrompeu Bernardo com firmeza. Eu não trabalho para... Alexandre, na verdade estou aqui para enfrentá-lo. Iracema estreitou os olhos, desconfiada. Havia ouvido histórias demais sobre pessoas que se diziam contra o governador apenas para depois traí-la. Mas algo no olhar de Bernardo, uma mistura de determinação e, curiosamente, culpa, a fez hesitar. Por que está me dizendo isso? Por que me procurou? Porque você é uma das vítimas dele, respondeu Bernardo simplesmente. E por que, ao contrário de muitas outras, você não se quebrou? Continua lutando, mesmo que silenciosamente. As palavras dele tocaram algo profundo em Iracema. Por anos, havia se considerado fraca por não confrontar abertamente o governador, por engolir humilhações para proteger seu emprego, seu filho. Ouvir alguém reconhecer sua resistência silenciosa era tanto surpreendente quanto comovente. Como sabe tanto sobre mim? Perguntou, ainda cautelosa. Tenho feito minha pesquisa, admitiu Bernardo, sobre Alexandre, sobre quem ele prejudicou, ao longo dos anos. Seu nome apareceu diversas vezes. Iracema cruzou os braços, sentindo-se exposta. E o que exatamente você descobriu sobre mim? Que você o confrontou publicamente sobre cortes na educação há 3 anos. Que desde então ele tem feito questão de transformar sua vida em um inferno. Que você trabalha em 2 empregos para sustentar seu filho adolescente. E que, apesar de tudo isso, nunca deixou que ele destruísse completamente seu espírito. A precisão das informações era perturbadora. Iracema caminhou até a janela, precisando de espaço para respirar, para pensar. Não sei o que você espera de mim, Sr. Tavares. Sou apenas uma funcionária, pública tentando sobreviver. Você é muito mais que isso, Iracema, disse Bernardo, sua voz suave. E quanto ao que espero, apenas uma chance de explicar quem sou e por que estou aqui. Depois, você decide se quer me ouvir ou não. Algo na sinceridade dele a fez assentir lentamente. Tem 15 minutos, disse, olhando para o relógio na parede. Depois disso, tenho outros clientes. Bernardo respirou fundo antes de começar. Alexandre e eu nos conhecemos na universidade. Há mais de 30 anos. Éramos amigos, acredite ou não. 2 jovens do interior com grandes sonhos. Um sorriso triste passou por seu rosto. Eu queria mudar o mundo com tecnologia. Ele, com política. Prometemos um ao outro que, independentemente dos caminhos que seguíssemos, nunca perderíamos de vista o bem comum. Iracema encontrou difícil imaginar o governador Meireles como um jovem idealista. O homem que conhecia era a personificação da ambição desmedida e da crueldade calculada. Depois da faculdade, seguimos caminhos diferentes, continuou Bernardo. Eu fui para São Paulo, depois para o exterior.
Alexandre voltou para o Tocantins e começou sua carreira política. Mantivemos contato esporádico ao longo dos anos, mas aos poucos percebi mudanças nele. A ambição começou a corroer os ideais que tínhamos compartilhado. Não é uma história incomum na política, comentou Iracema, ainda desconfiada. Não, não é, concordou Bernardo. Mas com Alexandre foi mais do que isso. Vi um homem bom transformar-se em alguém irreconhecível. Quando ele se tornou governador no primeiro mandato, ainda mantínhamos algum contato. Ele até me convidou para investir aqui, oferecendo incentivos fiscais, acesso privilegiado. Bernardo fez uma pausa, o rosto contorcido em uma expressão de arrependimento. E você aceitou? Perguntou Iracema. Sim, inicialmente. Abri uma filial da minha empresa aqui. Foi quando comecei a ver o que realmente estava acontecendo. Os contratos suspeitos, as intimidações, o uso do poder para benefício pessoal. Confrontei Alexandre sobre isso. Imagino que não tenha sido uma conversa agradável, comentou Iracema, lembrando-se de como o governador reagia a qualquer tipo de crítica. Foi o fim da nossa amizade, confirmou Bernardo. Ele me acusou de ingenuidade. Disse que era assim que o mundo funcionava. Quando me recusei a participar de seus esquemas, começou a colocar obstáculos para minha empresa aqui. Eventualmente, tive que fechar a filial. E agora está de volta. Para a vingança? Perguntou Iracema, incapaz de esconder o ceticismo. Não, respondeu Bernardo firmemente. Estou de volta porque finalmente tenho coragem de fazer o que deveria ter feito há anos, enfrentá-lo publicamente, expor o que ele se tornou. E o que eu tenho a ver com isso? Bernardo olhou-a diretamente nos olhos. Você é uma prova viva do que Alexandre faz com quem ousa desafiá-lo. Mas também é prova de que ele não consegue quebrar todos. Preciso de pessoas como você, Iracema. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Iracema sentia-se dividida entre a desconfiança natural e uma centelha de esperança que não experimentava há muito tempo. Como posso confiar em você? Perguntou finalmente. Palavras são fáceis, Sr. Tavares. Tem razão, concordou ele. E não espero que confie em mim imediatamente. Só peço que me dê uma chance de provar minhas intenções. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Há um restaurante tranquilo perto do lago. Podemos conversar melhor lá depois do seu expediente, sem pressão, apenas uma conversa. Iracema considerou a proposta. Parte dela queria recusar, imediatamente, voltar à segurança de sua rotina. Mas outra parte, uma parte que havia silenciado por muito tempo, ansiava por fazer algo, por finalmente enfrentar o homem que havia transformado sua vida em um pesadelo constante. Às 9, disse finalmente. Estarei lá às 9, mas não prometo nada além de ouvi-lo. O sorriso de Bernardo iluminou seu rosto. É tudo que peço. Obrigado, Iracema. O restante do dia passou em um borrão para Iracema. Atendeu seus outros clientes mecanicamente, a mente ocupada com a conversa com Bernardo e as possibilidades e perigos que ela representava. Às 8h30, após encerrar seu último atendimento, Iracema foi ao vestiário para trocar de roupa. Olhou-se no espelho, tentando decidir se o que estava prestes a fazer era corajoso ou simplesmente imprudente. Vai sair? Perguntou Regina, entrando no vestiário. Você parece nervosa. Só um compromisso, respondeu Iracema vagamente. Regina sorriu com um olhar conhecedor. Não seria com aquele cliente charmoso, seria? O tal Bernardo. Iracema corou involuntariamente. É apenas uma conversa, Regina. Nada mais. Claro, respondeu a gerente com um sorriso. Bem, divirta-se nessa conversa. Você merece. O restaurante à beira do lago era discreto, mas elegante. Luzes suaves refletiam na água e mesas bem espaçadas garantiam privacidade. Iracema sentiu-se imediatamente deslocada, consciente de suas roupas simples e cabelos presos sem muito cuidado. Bernardo já estava lá, em uma mesa afastada com vista para o lago. Levantou-se ao vê-la com um sorriso caloroso que amenizou um pouco da ansiedade dela. Você veio, disse ele puxando a cadeira para ela. Obrigado por isso. Ainda não decidi se foi uma boa ideia, respondeu Iracema, sentando-se rigidamente.
Entendo sua cautela, disse Bernardo, voltando a seu lugar. No seu lugar, eu provavelmente estaria ainda mais desconfiado. Um garçom aproximou-se para anotar os pedidos. Iracema optou por um chá enquanto Bernardo pediu um vinho tinto. Então, começou ela, assim que o garçom se afastou. Você disse que queria enfrentar Meireles publicamente. Como exatamente pretende fazer isso? Bernardo inclinou-se para a frente, baixando a voz. Tenho evidências de irregularidades em contratos públicos, de abuso de poder, de intimidação sistemática, documentos, testemunhos, registros financeiros, suficiente para, no mínimo, abrir uma investigação séria. E por que não entregou isso à polícia ou ao Ministério Público? Porque sei como Alexandre opera. Ele tem pessoas em todos os lugares, Iracema. Preciso criar um caso tão sólido, com tanta pressão pública, que seja impossível para ele sufocar. Iracema balançou a cabeça, cética. Você acha mesmo que pode derrubar um governador assim? Ele tem poder, conexões, dinheiro. Eu também tenho, respondeu Bernardo simplesmente. E ao contrário dele, estou disposto a usar tudo isso para o bem. Mas preciso de mais do que documentos e dinheiro. Preciso de pessoas que possam testemunhar, que possam dar um rosto humano a essa história. O garçom retornou com as bebidas. Iracema envolveu a xícara de chá com as mãos, buscando conforto em seu calor. Você está me pedindo para me expor ainda mais, disse após um longo silêncio, para colocar não apenas meu emprego em risco, mas talvez até minha segurança, a segurança do meu filho. Eu sei que é pedir muito, admitiu Bernardo, e entenderei perfeitamente se você recusar. Mas também sei que pessoas como Alexandre só prosperam quando o medo vence a coragem, quando as vítimas permanecem isoladas e silenciosas. As palavras dele tocaram uma verdade que Iracema conhecia bem. Por anos, havia se sentido sozinha em seu sofrimento, convencida de que nada poderia mudar. Não sou a única que ele prejudicou, disse finalmente. Há dezenas, talvez centenas de pessoas nesta cidade que sofreram com suas políticas, suas perseguições. Exatamente, concordou Bernardo, um brilho de esperança em seus olhos. Juntos, vocês são muito mais fortes do que ele. Isso tudo soa bonito em teoria, respondeu Iracema ainda cautelosa. Mas na prática, quem arriscaria tudo por uma chance incerta de justiça? Mais pessoas do que você imagina, disse Bernardo. De fato, já comecei a reunir algumas delas. Essa informação surpreendeu Iracema. Quem? Empresários locais que foram extorquidos, ex-funcionários do governo que foram demitidos por não compactuar com irregularidades, jornalistas que tiveram reportagens censuradas. Bernardo fez uma pausa antes de acrescentar. E amanhã, se você permitir, gostaria de apresentá-la a alguém especial. Alguém que, como você, enfrentou Alexandre de frente e pagou um preço alto por isso. A curiosidade de Iracema foi despertada. Quem é essa pessoa? Seu nome é Luísa Carvalho. Era secretária de Educação no primeiro mandato de Alexandre. Foi ela quem tentou impedir os cortes que afetaram a escola do seu filho. O nome era familiar. Iracema lembrava-se vagamente de uma mulher determinada que falava com paixão sobre reformas educacionais. Ela havia desaparecido da cena política tão abruptamente quanto surgira. Ouvi dizer que ela se mudou para outro estado, comentou Iracema. Essa foi a história oficial, explicou Bernardo. A verdade é que Alexandre a destruiu profissionalmente, depois que ela se recusou a implementar seus cortes. Ela acabou deixando Palmas, sim, mas não por escolha própria. E ela voltou? Sim, há uma semana. E está determinada a contar sua história. Assim como outras pessoas que estão gradualmente perdendo o medo. Iracema tomou um gole de seu chá, que já havia esfriado. A ideia de não estar sozinha, de fazer parte de um movimento maior contra Meireles, era ao mesmo tempo assustadora e estranhamente libertadora. O que exatamente você está propondo? Perguntou finalmente. Um processo coletivo? Uma denúncia na imprensa? Tudo isso e mais, respondeu Bernardo. Estou propondo um movimento cívico organizado, manifestações pacíficas, ações judiciais, cobertura da mídia independente,
Uma frente unida contra o abuso de poder. Parece ambicioso. É, concordou Bernardo, mas também é necessário. E possível se pessoas, como você, se juntarem a nós. Um silêncio contemplativo caiu entre eles. Iracema olhou pela janela, observando a superfície calma do lago, tão contrária à tempestade de emoções que sentia. Preciso pensar, disse finalmente. Isso afeta não apenas a mim, mas meu filho também. Claro, respondeu Bernardo com gentileza. Tome o tempo que precisar, mas saiba que, independentemente da sua decisão, não está mais sozinha nessa luta, Iracema. Essas palavras, simples, mas poderosas, despertaram algo dentro dela. Uma emoção há muito esquecida. Uma mistura de esperança e determinação que havia suprimido por anos. E se eu quisesse conhecer essa Luísa? Perguntou hesitante. Apenas para conversar, sem compromisso. O rosto de Bernardo iluminou-se. Ela ficaria muito feliz em conhecê-la. Podemos nos encontrar amanhã, num lugar discreto. Depois do meu expediente no spa, concordou Iracema. Mas não estou prometendo nada além de uma conversa. É tudo que peço por enquanto, respondeu Bernardo. Ao se despedirem na porta do restaurante, Iracema sentiu uma estranha leveza, como se um peso que carregava há anos tivesse começado muito sutilmente a diminuir. Obrigada pela conversa, disse ela, e pelo jantar. Foi um prazer, respondeu Bernardo. E Iracema, obrigado por sua coragem. Sei que não foi fácil vir aqui hoje. Ela sorriu levemente. Às vezes, Sr. Tavares, a coragem é apenas o desespero disfarçado de esperança. No caminho para casa, enquanto o ônibus percorria as ruas iluminadas de palmas, Iracema refletia sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 2 dias. A vida que levava, cuidadosamente organizada para minimizar riscos e sobreviver às humilhações diárias, estava prestes a mudar. A pergunta era, estaria ela pronta para isso? Ao chegar em casa, encontrou Cauã assistindo a um documentário na pequena televisão da sala. Oi, mãe, cumprimentou ele, sem tirar os olhos da tela. Chegou tarde hoje. Tive um compromisso depois do trabalho, respondeu ela, colocando a bolsa sobre a mesa. Você jantou? Sim, fiz aquele macarrão que você me ensinou. Iracema sentou-se ao lado do filho, observando seu perfil concentrado. Como seria o futuro dele se as coisas continuassem como estavam? Se Meireles continuasse no poder, perseguindo qualquer um que ousasse questioná-lo? Cauã, disse ela, suavemente, o que você acha que faz uma pessoa ser corajosa? O adolescente virou-se para ela, surpreso com a pergunta filosófica inesperada. Acho que é quando você faz o que é certo, mesmo com medo, respondeu após refletir por um momento. Por que a pergunta? Iracema sorriu, tocando o rosto do filho com carinho, só pensando em algumas coisas. Você está certo, sabia? Coragem não é ausência de medo, é fazer o que precisa ser feito, apesar do medo. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Iracema pensou no encontro marcado para o dia seguinte. Conhecer Luísa Carvalho seria apenas o início de uma jornada incerta, potencialmente perigosa. Mas pela primeira vez em anos, sentia algo além do medo e da resignação. Sentia a possibilidade de mudança. Seu último pensamento antes de adormecer foi a imagem de Bernardo Tavares, seus olhos sinceros, sua determinação contagiante. Um aliado inesperado em uma batalha que até então havia lutado sozinha. A manhã seguinte amanheceu com uma claridade intensa que parecia refletir a nova determinação de Iracema. Enquanto preparava o café, observava Cauã arrumando sua mochila para a escola, sua mente ainda processando a conversa da noite anterior com Bernardo. Seria realmente possível enfrentar alguém tão poderoso quanto o governador Meireles? E mais importante, estava disposta a arriscar a estabilidade, ainda que precária, que havia construído para si e para o filho. Mãe, tá tudo bem? A voz de Cauã interrompeu seus pensamentos. Você tá olhando pro nada faz um tempão. Iracema sorriu, servindo o café na xícara do filho. Só pensando no dia que tenho pela frente. Nada importante. Cauã a estudou,
com aqueles olhos perspicazes que lembravam tanto os dela. Tem certeza? Você está diferente desde ontem. Diferente como? Perguntou ela, genuinamente curiosa sobre como o filho a percebia. Não sei explicar, respondeu ele, dando de ombros. Parece mais viva. A observação, feita com a sinceridade direta dos adolescentes, atingiu Iracema profundamente. Será que havia se tornado tão apagada, tão resignada, que até mesmo seu filho notava a diferença quando uma faísca de esperança se acendia dentro dela? É impressão sua, disse, afagando os cabelos do filho. Agora vá, senão vai se atrasar. Após a saída de Cauã, Iracema permitiu-se alguns momentos de reflexão. A ideia de conhecer Luísa Carvalho, de potencialmente fazer parte de um movimento contra o governador, era assustadora e empolgante ao mesmo tempo. Mas a ameaça que Meireles havia feito sobre Cauã no dia anterior ainda recuava em sua mente. Estaria disposta a colocar o futuro do filho em risco? O caminho para a secretaria nunca pareceu tão longo. Cada passo era acompanhado por pensamentos conflitantes, dúvidas e centelhas de coragem. Ao chegar, percebeu imediatamente uma atmosfera diferente. Grupos de funcionários conversavam em voz baixa, dispersando-se rapidamente quando alguém da administração se aproximava. "O que está acontecendo?" perguntou a dona Jurema, que parecia particularmente agitada naquela manhã. "Você não ficou sabendo?" respondeu a recepcionista baixando a voz. "Estão dizendo que o governador está furioso. Parece que alguém está reunindo provas contra ele, fazendo uma espécie de dossiê. A notícia vazou ontem à noite." O coração de Iracema acelerou. Seria o trabalho de Bernardo já mostrando seus efeitos? "E o que mais estão dizendo?" perguntou, tentando manter a voz casual. "Que ele mandou investigar todos os funcionários que já o criticaram de alguma forma." Dona Jurema lançou-lhe um olhar significativo. "Tome cuidado, menina. Seu nome provavelmente está nessa lista." A manhã transcorreu em um clima de tensão palpável. Iracema manteve-se ocupada com suas tarefas, evitando conversas desnecessárias, mas constantemente atenta a qualquer movimentação fora do comum. O governador não apareceu, o que era tanto um alívio quanto motivo de preocupação. Onde estaria ele e o que estaria planejando? Durante o almoço, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Encontro confirmado. 19 horas. Endereço alterado. Por segurança. Enviarei detalhes mais tarde. B. A mensagem, certamente de Bernardo, apenas aumentou sua ansiedade. A mudança de local sugeria que ele também estava preocupado com possíveis represálias. O jogo estava ficando mais sério a cada momento. À tarde, enquanto organizava documentos no arquivo, Iracema foi surpreendida por Mariana, que entrou apressadamente e fechou a porta atrás de si. "Preciso te contar uma coisa", disse a amiga, visivelmente nervosa. "Acabei de ouvir uma conversa entre o Dr. Paulo e o assessor do governador." Dr. Paulo era o secretário de assistência social, um homem geralmente discreto, que raramente se envolvia nas maquinações políticas de Meireles. "O que você ouviu?" perguntou Iracema, sentindo um frio na barriga. "Eles estavam falando sobre uma lista de funcionários problemáticos", respondeu Mariana, fazendo aspas com os dedos. "Seu nome foi mencionado, Iracema. Estão dizendo que você foi vista com um agitador de fora da cidade, Bernardo." Eles já sabiam sobre Bernardo. A rapidez com que a informação chegara aos ouvidos do governador era assustadora. "Obrigada por me avisar", disse Iracema, tentando manter a calma. "Vou tomar cuidado." "O que está acontecendo, Ira?" perguntou Mariana, preocupada. "Quem é esse homem com quem te viram?" Iracema hesitou. Mariana era sua amiga, mas quanto menos pessoas soubessem, mais seguro seria para todos. "Apenas um conhecido", respondeu vagamente. "Nada importante." O restante do dia passou em um estado de alerta constante. Cada olhar, cada conversa interrompida, quando ela se aproximava, parecia carregada de significados ocultos. Quando finalmente deixou a secretaria, Iracema sentia como se tivesse corrido uma maratona. No spa, o ambiente tranquilo ofereceu algum alívio. Concentrou-se em seus clientes,
na rotina familiar de suas mãos trabalhando sobre corpos tensos, encontrando um refúgio temporário na simplicidade dessas tarefas. Regina percebeu sua inquietação. Aconteceu alguma coisa, Cel? Você parece distante hoje. Só cansada, respondeu Iracema forçando um sorriso. Não dormi muito bem. Seria por causa daquele jantar de ontem? Perguntou Regina com um olhar sugestivo. Antes que pudesse responder, seu celular vibrou novamente. Outro texto do mesmo número desconhecido. 19 horas. Café Panorama, na Rua das Palmeiras. Mesa nos fundos. Venha sozinha e não comente com ninguém. O Café Panorama era um local discreto, frequentado principalmente por estudantes universitários, um lugar onde seria improvável encontrar qualquer pessoa ligada ao governo. Às 18h45, após encerrar seu último atendimento, Iracema trocou de roupa e saiu apressadamente do spa. Optou por pegar um táxi em vez do ônibus habitual, um luxo que raramente se permitia. Mas a urgência e o medo de ser seguida justificavam a despesa. O Café Panorama estava moderadamente cheio quando chegou. Jovens conversavam animadamente, entre livros abertos e laptops, criando o burburinho perfeito para uma conversa que precisava de privacidade. Dirigiu-se aos fundos do estabelecimento, onde avistou Bernardo sentado a uma mesa afastada, acompanhado por uma mulher de aproximadamente 50 anos, com cabelos curtos grisalhos e postura elegante. Bernardo levantou-se ao vê-la, seu rosto demonstrando alívio. Iracema, que bom que chegou, disse ele puxando uma cadeira para ela. Esta é Luísa Carvalho. A mulher estendeu a mão com um sorriso caloroso. É um prazer finalmente conhecê-la, Iracema. Bernardo falou muito sobre você. Iracema apertou a mão de Luísa, estudando seu rosto. Havia uma força tranquila naquela mulher, mas também sinais de quem enfrentara batalhas difíceis. Peço desculpas pela mudança de local de última hora, explicou Bernardo, assim que Iracema se sentou. Tivemos razões para acreditar que o lugar original poderia não ser seguro. O governador já sabe sobre você, disse Iracema sem rodeios. Sobre nós. Estão falando na secretaria que eu fui vista com um agitador. Bernardo e Luísa trocaram olhares preocupados. Os informantes dele são eficientes, comentou Luísa. Sempre foram. Foi assim que ele conseguiu me afastar da Secretaria de Educação. Conte a ela, Luísa, encorajou Bernardo. Acho importante que Iracema entenda o que está enfrentando. Luísa tomou um gole de seu chá antes de começar. Fui secretária de Educação durante o primeiro ano do mandato de Alexandre. Eu realmente acreditava que poderíamos transformar o sistema educacional do Tocantins. Era ingênua, disse com um sorriso triste. Logo percebi que a educação não era prioridade para ele. Os cortes começaram gradualmente, sempre justificados como realocação de recursos para áreas mais urgentes. Lembro de você, disse Iracema. Você sempre defendia as escolas nas reuniões públicas. Sim, e foi exatamente isso que selou meu destino, continuou Luísa. Quando me recusei a implementar os cortes mais severos, Alexandre começou uma campanha sistemática para me desmoralizar. Primeiro foram os rumores, que eu era incompetente, que estava desviando verbas. Depois vieram as ameaças veladas. Seu rosto endureceu com a lembrança. A gota d'água foi quando ele ameaçou minha filha, que na época era professora em uma escola estadual. Disse que ela seria transferida para a escola mais remota do estado se eu não cooperasse. Foi quando percebi que ele não tinha limites. Iracema sentiu um arrepio. A ameaça que Meireles fizera sobre Cauã no dia anterior ecoou em sua mente. O que você fez? Perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Renunciei, respondeu Luísa simplesmente. E saí do estado. Minha filha também. Fomos para Pará, recomeçamos nossas vidas. Achei que fosse o fim da história. Mas não foi, interveio Bernardo. Não, concordou Luísa, um brilho de determinação surgindo em seus olhos. Porque alguns fantasmas nos perseguem não para nos assombrar, mas para nos lembrar de que temos contas a acertar. Por que voltar agora? Perguntou Iracema. Depois de tanto tempo? Porque finalmente temos uma chance real de enfrentá-lo, respondeu Luísa.
Bernardo me procurou há alguns meses. Mostrou-me as evidências que havia coletado. Falou sobre outras pessoas dispostas a se manifestar. Pela primeira vez, senti que não era apenas um sonho impossível. E não é, assegurou Bernardo. A rede está crescendo, Iracema. Empresários locais que foram extorquidos, jornalistas censurados, funcionários públicos intimidados. Até mesmo alguns políticos da oposição que sempre tiveram medo de enfrentá-lo diretamente estão começando a nos apoiar, ainda que nos bastidores. O que exatamente vocês estão planejando? Perguntou Iracema, ainda cautelosa. Uma manifestação pacífica, para começar, respondeu Bernardo. Algo grande o suficiente para atrair a atenção da mídia nacional. Simultaneamente, apresentaremos uma denúncia formal ao Ministério Público Federal, com todas as evidências que reunimos. E precisamos de rostos e vozes para essa manifestação, completou Luísa. Pessoas como você, Iracema. Pessoas que podem contar suas histórias, mostrar o lado humano dessa tirania. A ideia de se expor publicamente, de confrontar o governador, abertamente, fez o estômago de Iracema revirar. Ele ameaçou meu filho, disse em voz baixa. Ontem, disse que estava de olho nas atividades dele no Grêmio Estudantil, que seria uma pena se algo atrapalhasse seu futuro. Luísa estendeu a mão segurando a de Iracema com firmeza. Eu sei exatamente como se sente, disse com empatia genuína. O medo por nossos filhos é diferente de qualquer outro. É paralisante. Por isso entenderemos perfeitamente se você decidir não participar ativamente, assegurou Bernardo. Já nos ajuda muito apenas sabendo da existência do movimento, mantendo os olhos e ouvidos abertos na secretaria. Iracema olhou para os dois, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Por anos havia escolhido o caminho da segurança, da submissão silenciosa, para proteger o que lhe era mais precioso. Mas a que custo? Que exemplo estava dando para Cauã? Quando seria essa manifestação? Perguntou finalmente. Em 2 semanas, respondeu Bernardo. Na Praça dos Girassóis, em frente ao Palácio Araguaia. Já temos autorização oficial da prefeitura. 2 semanas, repetiu Iracema pensativa. Ai, quantas pessoas vocês esperam reunir? No mínimo 500, disse Luísa. Já temos confirmação de grupos de estudantes, associações de professores, pequenos empresários, mas precisamos de mais. O SPA, disse Iracema repentinamente. Uma ideia tomando forma em sua mente. Posso falar com algumas pessoas lá. Muitos dos funcionários têm suas próprias histórias de opressão. E Regina, a gerente, perdeu o irmão que era pequeno empresário por causa das políticas predatórias de Meireles. Os olhos de Bernardo brilharam. Isso seria incrível, Iracema. Mas tem certeza? Seria um risco para seu emprego lá também. Acho que chegou a hora de parar de viver com medo, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Cauã me disse algo ontem. Disse que coragem é fazer o que é certo, mesmo com medo. Ele tem razão. Um sorriso de admiração surgiu no rosto de Luísa. Seu filho parece ser um jovem muito sábio. Ele é, concordou Iracema, sentindo uma onda de orgulho. E merece crescer em um lugar onde não precisa temer por falar a verdade. Bernardo levantou sua xícara em um brinde silencioso. Bem-vinda à resistência, Iracema. A conversa continuou, por mais de 1 hora. Luísa compartilhou mais detalhes sobre sua experiência, sobre como o governador havia sistematicamente minado projetos educacionais que não serviam aos seus interesses políticos. Bernardo explicou sua estratégia para garantir que a manifestação tivesse cobertura da mídia nacional, incluindo contatos que havia feito com jornalistas de grandes veículos. Uma coisa que precisamos decidir, disse Bernardo, é quem vai falar na manifestação. Precisamos de histórias pessoais poderosas, que humanizem o impacto das ações de Meireles. Iracema seria perfeita, sugeriu Luísa. Sua história representa exatamente o tipo de perseguição mesquinha que caracteriza o governo dele. Iracema sentiu um frio na espinha. Eu? Falar publicamente? Apenas se você se sentir confortável, assegurou Bernardo rapidamente. Não queremos pressionar ninguém. Iracema respirou fundo.
A ideia de enfrentar uma multidão, de expor sua história publicamente era aterrorizante, mas ao mesmo tempo havia algo libertador na possibilidade. Vou pensar nisso, disse finalmente. Não posso prometer agora. Claro, concordou Luísa, com um sorriso compreensivo. Cada um contribui como pode. Ao saírem do café já passava das 9 da noite. Bernardo insistiu em chamar um táxi para Iracema. Por segurança, explicou. Não queremos que seja vista pegando o ônibus a esta hora, especialmente depois de nosso encontro. Enquanto esperavam o táxi, Luísa abraçou Iracema calorosamente. Obrigada por vir hoje, disse. Sei o quanto isso foi difícil para você. Estamos juntas nessa agora, respondeu Iracema, retribuindo o abraço. Bernardo entregou-lhe um pequeno pendrive. Aqui estão todas as evidências que coletamos até agora, explicou. Guarde em lugar seguro. É nossa apólice de seguro. O táxi chegou e Iracema despediu-se com um sentimento misto de apreensão e determinação. No caminho para casa, observava as ruas iluminadas de palmas com novos olhos. A cidade que por tanto tempo havia sido cenário de sua opressão, agora parecia um campo de batalha em potencial, um lugar onde finalmente poderia lutar contra seus demônios. Ao chegar em casa, encontrou Cauã adormecido no sofá, livros escolares espalhados ao seu redor. Cobriu-o com uma manta leve, observando seu rosto sereno. Por ele, por seu futuro, estava disposta a enfrentar o que fosse necessário. Guardou o pendrive em uma pequena caixa de joias que mantinha escondida no fundo de seu armário. Depois tomou um banho quente, deixando que a água levasse embora o cansaço e a tensão do dia. Enquanto se preparava para dormir, seu celular vibrou com uma mensagem de Bernardo. Obrigado por hoje. Você não está mais sozinha nessa luta. Manteremos contato através deste número. Durma bem e fique segura. Iracema sorriu para a tela do celular. A sensação de isolamento que a acompanhara por anos começava a se dissipar. Havia outras pessoas dispostas a enfrentar Meireles, pessoas corajosas como Luísa, pessoas poderosas como Bernardo. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir algo que havia quase esquecido: esperança. No dia seguinte, durante seu turno no spa, Iracema observou seus colegas de trabalho com novos olhos. Quantos deles também teriam histórias de opressão? Quantos estariam dispostos a se juntar à causa se tivessem a oportunidade? Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas próximas histórias, com uma saudação especial só para você. Durante o intervalo, aproximou-se de Clarice, uma esteticista que trabalhava no spa há anos e com quem mantinha uma relação amigável. Clarice, posso te fazer uma pergunta? Começou cautelosamente. O que você acha do governador Meireles? O rosto de Clarice endureceu imediatamente. Por que quer saber disso, Céu? Apenas curiosidade, respondeu Iracema, mantendo o tom casual. Ouvi algumas pessoas comentando sobre ele recentemente. Clarice olhou ao redor para certificar-se de que estavam sozinhas antes de responder em voz baixa. Aquele homem destruiu o negócio do meu marido com suas taxas especiais. Tivemos que vender tudo e começar do zero. Por que acha que trabalho em 2 lugares como você? A franqueza da resposta surpreendeu Iracema. Aparentemente, não era a única que guardava ressentimentos. Sinto muito, disse sinceramente. Não, sabia. Ninguém sabe, respondeu Clarice com um dar de ombros resignado. Não falamos sobre isso. O que podemos fazer, afinal? Ele é intocável. Iracema hesitou por um momento antes de dar o próximo passo. E se não fosse? Se houvesse um movimento se formando contra ele? Os olhos de Clarice se arregalaram. Do que você está falando, Céu? Ainda não posso dizer muito, respondeu. Iracema, cautelosa. Mas se houvesse uma chance de enfrentá-lo, de mostrar ao mundo quem ele realmente é, você estaria interessada? Um brilho de interesse surgiu nos olhos de Clarice. Talvez, dependendo do que estivesse envolvido.
Uma manifestação pacífica para começar, explicou Iracema. Um movimento cívico organizado. Parece perigoso, comentou Clarice, mas não havia rejeição em sua voz, apenas preocupação. É, concordou Iracema, mas talvez seja mais perigoso continuar vivendo como estamos, sempre com medo. Clarice estudou o rosto de Iracema por um longo momento antes de responder. Me conte mais sobre isso quando puder. Quero ouvir. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade para Iracema. Com cautela meticulosa, aproximou-se de mais colegas no spa, sondando suas opiniões sobre o governador, identificando potenciais aliados. Para sua surpresa, quase todos tinham histórias de opressão ou conheciam alguém que havia sofrido sob o regime de Meireles. O medo era universal, mas sob a superfície havia uma corrente crescente de indignação pronta para emergir. Regina foi a última pessoa com quem Iracema conversou. Como gerente do spa, representava tanto uma oportunidade quanto um risco maior. Se estivesse do lado deles, poderia ser uma aliada valiosa, senão poderia destruir tudo antes mesmo de começar. Regina, posso falar com você em particular? Perguntou Iracema ao final de seu turno, quando o spa já estava quase vazio. A gerente ergueu as sobrancelhas intrigada. Claro, Céu. Algum problema? Elas se dirigiram à pequena sala que servia como escritório de Regina. Iracema fechou a porta e respirou fundo antes de começar. Regina, trabalho aqui há quase 3 anos e você sempre foi justa comigo. Confio em você. Estou ficando preocupada, comentou Regina sentando-se atrás de sua mesa. O que está acontecendo? Lembra quando me contou sobre seu irmão? Sobre como ele perdeu a loja dele? O rosto de Regina endureceu imediatamente. Claro que lembro. Por que está mencionando isso agora? Porque acredito que não foi um caso isolado e porque existe um grupo de pessoas se organizando para enfrentar o responsável por isso. Os olhos de Regina se arregalaram em compreensão. Você está falando do governador, disse em voz baixa. Está falando de enfrentar Alexandre Meireles. Iracema assentiu, estudando cuidadosamente as reações da gerente. É loucura, continuou Regina, passando a mão pelos cabelos. Ele é poderoso demais. Tem gente em todos os lugares. E é exatamente por isso que ele continua fazendo o que faz, argumentou Iracema. Porque todos temos medo demais para nos unirmos contra ele. Regina olhou para Iracema como se a visse pela primeira vez. Céu. Ou devo dizer Iracema? A menção de seu nome real fez Iracema congelar. Como você sempre soube, respondeu Regina com um sorriso melancólico. Verifico os antecedentes de todos os funcionários. Não se preocupe, seu segredo está seguro comigo. Iracema respirou aliviada, mas a revelação a deixou momentaneamente sem palavras. O que exatamente esse grupo está planejando? Perguntou Regina, quebrando o silêncio. Uma manifestação pacífica para começar, em 2 semanas, na Praça dos Girassóis, e uma denúncia formal ao Ministério Público Federal, com evidências de corrupção e abuso de poder. Regina ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Meu irmão tirou a própria vida, sabia? Disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Depois que perdeu tudo, não aguentou a humilhação, as dívidas, o sentimento de fracasso. Iracema sentiu o coração apertar. Nunca soubera os detalhes, apenas que o irmão de Regina havia partido. Sinto muito, disse sinceramente. Eu não sabia. Ninguém sabe. Preferi dizer que ele se mudou para outro estado. Regina enxugou uma lágrima solitária. Foi há 4 anos, e desde então carrego essa dor, essa raiva, sem poder fazer nada. Agora você pode, disse Iracema gentilmente. Podemos todos. Regina levantou-se, caminhando até a janela que dava para o jardim interno do spa. Quem está liderando esse movimento? Um empresário chamado Bernardo Tavares e Luísa Carvalho, a ex-secretária de Educação. Luísa voltou? Perguntou Regina. Surpresa. Pensei que tivesse deixado o Estado para sempre. Ela voltou para lutar, confirmou Iracema.
assim como outros que estão cansados de viver com medo. Regina virou-se para encará-la. O que você está me pedindo exatamente, Iracema? Sua ajuda, seu apoio e talvez o uso discreto do spa como local de reunião ocasional. É o último lugar onde as pessoas esperariam encontrar um movimento de resistência. Um brilho surgiu nos olhos de Regina, algo entre admiração e determinação. É perigoso, comentou, para todos nós. Sim, concordou Iracema, mas algumas coisas valem o risco. Regina caminhou de volta à sua mesa, sentando-se pesadamente. Meu irmão se chamava Antônio, disse após um longo silêncio. Era 5 anos mais velho que eu. Sempre foi meu protetor, meu herói. Quando perdeu tudo por causa daquele homem, algo dentro dele se quebrou. Ela ergueu os olhos, agora brilhando com determinação. Se temos uma chance, por menor que seja, é de fazer justiça. Conte comigo. O alívio inundou Iracema. Regina não era apenas uma aliada, era alguém com motivações pessoais profundas para lutar contra Meireles. Obrigada, disse com sinceridade. Isso significa muito. O que precisamos fazer agora? Perguntou Regina, já assumindo uma postura prática. Continuar identificando pessoas de confiança, espalhar a notícia da manifestação discretamente e começar a coletar mais histórias, evidências do impacto humano das políticas de Meireles. Posso fazer isso, garantiu Regina. E quanto ao spa como local de reunião? Precisaríamos ser extremamente cuidadosos, explicou Iracema. Talvez usar o horário após o fechamento, 1 ou 2 vezes apenas. Podemos organizar uma sessão especial de bem-estar para funcionários, sugeriu Regina, pensativa. Ninguém questionaria se ficássemos aqui até mais tarde em um dia específico. Isso seria perfeito, concordou Iracema. Vou informar. Bernardo e Luísa. Quando saiu do spa naquela noite, Iracema sentia uma mistura de apreensão e determinação. A rede de resistência estava crescendo, pessoas estavam se unindo, compartilhando suas histórias, sua dor, sua raiva. Havia uma energia no ar, uma sensação de que algo importante estava tomando forma. Ao chegar em casa, encontrou Cauã na cozinha, preparando o jantar. O cheiro de arroz e feijão preenchia o pequeno apartamento. Que surpresa boa, comentou ela, beijando o topo da cabeça do filho. Desde quando você cozinha? Aprendi algumas coisas com a mãe do Pedro, respondeu ele com um sorriso orgulhoso. Achei que você gostaria de uma folga hoje. O gesto a comoveu profundamente. Apesar de todas as dificuldades, havia criado um filho sensível, atencioso. Como foi seu dia? Perguntou ele enquanto servia os pratos. Iracema hesitou. Havia tanto que gostaria de compartilhar. Tantas novidades sobre o movimento que estava ajudando a construir. Mas também havia o instinto de protegê-lo, de mantê-lo afastado de qualquer perigo. Foi bom, respondeu finalmente. Agitado. Cauã a observou com aquele olhar perspicaz que às vezes a desconcertava. Tem alguma coisa acontecendo, não tem? Você parece diferente nos últimos dias. Diferente como? Perguntou, genuinamente curiosa sobre a percepção do filho. Mais viva, respondeu ele, repetindo a observação que fizera dias antes. Como se tivesse encontrado algo importante. A precisão da observação a surpreendeu. Era exatamente assim que se sentia, como se tivesse despertado de um longo torpor, como se finalmente estivesse recuperando algo que havia perdido. Talvez eu tenha, admitiu com um pequeno sorriso. Mas ainda é cedo para falar sobre isso. Cauã pareceu satisfeito com a resposta. Seja o que for, gosto de ver você assim. Após o jantar, enquanto Cauã fazia a lição de casa, Iracema recebeu uma mensagem de Bernardo. Notícias importantes. Meireles convocou reunião de emergência com seus assessores mais próximos. Um informante nos diz que ele está preocupado com rumores sobre a manifestação. Precisamos acelerar nossos planos. Podemos nos encontrar amanhã? O coração de Iracema acelerou. O governador já sabia sobre a manifestação? Se sim, certamente tentaria impedi-la. Regina ofereceu o spa como local de reunião, respondeu.
Podemos usar o espaço após o fechamento, como uma sessão especial para funcionários. A resposta veio quase imediatamente. Excelente. Amanhã, às 21 horas? Confirmado. Trarei mais algumas pessoas de confiança. Na manhã seguinte, ao chegar à secretaria, Iracema percebeu imediatamente que algo estava diferente. Havia um clima de tensão no ar. Funcionários cochichando em cantos, trocando olhares apreensivos. "O que está acontecendo?" perguntou a dona Jurema, que parecia particularmente agitada. "O governador esteve aqui bem cedo", respondeu a recepcionista, em voz baixa. "Estava furioso, nunca o vi assim. Trancou-se com o Dr. Paulo por quase 1 hora. Quando saiu, mandou convocar uma reunião com todos os secretários para esta tarde. Ele disse por quê. Não especificamente, mas ouvi quando passava pelo corredor. Algo sobre insubordinação e elementos subversivos." O estômago de Iracema embrulhou. Meireles claramente estava a par do movimento crescente contra ele e já começava a reagir. Durante o almoço, recebeu outra mensagem de Bernardo. "Cuidado hoje. Meireles está no contra-ataque. Mantenha perfil baixo. Reunião mantida para esta noite." O dia transcorreu lentamente, cada minuto carregado de tensão. Iracema manteve-se ocupada com suas tarefas habituais, evitando conversas desnecessárias, tentando parecer o mais normal possível. Mas, por dentro, seu coração batia acelerado. Sua mente trabalhava incessantemente, considerando possibilidades, riscos, próximos passos. Quando finalmente deixou a secretaria, sentiu como se tivesse escapado de uma armadilha prestes a se fechar. No caminho para o spa, observou a cidade com novos olhos. Palmas, com seus edifícios modernos e avenidas planejadas, sempre lhe parecera uma cidade de fachada, bonita por fora, mas escondendo uma realidade muito mais dura e desigual. Agora, essa percepção era ainda mais aguda. Cada outdoor com o rosto de Meireles, cada prédio público ostentoso construído com dinheiro desviado de escolas e hospitais, cada espaço onde a polícia intimidava jovens da periferia, tudo. Isso agora gritava por justiça. No spa encontrou Regina já organizando discretamente o espaço para a reunião da noite. "Falei com algumas pessoas", informou a gerente em voz baixa. 5 funcionários estão confirmados para nossa sessão especial de bem-estar. Todos têm suas próprias razões para se juntar a nós." "Excelente", respondeu Iracema. "Bernardo e Luísa virão por volta das 9, com mais algumas pessoas." "Preparei a sala de meditação nos fundos", explicou Regina. "É o local mais discreto e podemos trancar a porta externa para maior segurança." O resto da tarde passou em um ritmo normal, com clientes indo e vindo, massagens e tratamentos sendo realizados, mas sob a superfície de normalidade havia uma corrente elétrica de antecipação. Algo importante estava prestes a acontecer. Às 8h30, o último cliente deixou o spa. Regina fechou a porta principal, virando a placa para fechado e baixou as persianas. "Todos os outros funcionários já foram embora", informou. "Apenas os nossos estão aqui." Iracema assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Essas pessoas haviam aceitado se reunir baseadas em sua palavra, confiando que não as estava colocando em perigo desnecessário. "Vamos para a sala de meditação", sugeriu. "Quero conversar com todos antes que Bernardo e os outros cheguem." Na ampla sala de meditação, com seu aroma de incenso e iluminação suave, 5 funcionários do spa esperavam. Clarice, a esteticista, Jorge, o segurança, Marisa e Tatiana, as recepcionistas, e Pedro, o jovem responsável pela manutenção. Todos olharam para Iracema quando ela entrou, seus rostos uma mistura de expectativa e apreensão. "Obrigada por virem", começou ela, sentindo-se estranhamente nervosa. Nunca fora de falar em público, muito menos liderar um grupo. "Sei que todos vocês têm suas razões para estar aqui. Razões pessoais, dolorosas, histórias de como o governador Meireles e seu governo afetaram suas vidas." Houve acenos de cabeça, olhares trocados, suspiros profundos. "O que estamos começando aqui é importante, mas também é arriscado", continuou, querendo ser totalmente honesta. "Meireles já sabe que algo está se formando contra ele. Ele
Vai lutar, vai tentar nos intimidar, nos silenciar. Ele já faz isso há anos, comentou Jorge, o segurança de meia-idade com uma cicatriz no rosto. A diferença é que agora estamos lutando de volta. Exatamente, concordou Iracema, ganhando confiança. Por anos, todos nós suportamos em silêncio, cada um lidando com sua própria dor isoladamente. Mas juntos, somos mais fortes. O que exatamente vamos fazer? Perguntou Marisa, a recepcionista mais jovem. Qual é o plano? Bernardo e Luísa explicarão melhor quando chegarem, respondeu Iracema. Mas o primeiro passo é uma manifestação pacífica em frente ao Palácio Araguaia em 2 semanas. Queremos mostrar que não somos apenas algumas vozes isoladas, somos muitos e não temos mais medo. Meus primos na universidade comentaram sobre isso, disse Pedro, surpreendendo a todos. Parece que já está se espalhando entre os estudantes. Isso era uma notícia tanto boa quanto preocupante. Bom que o movimento estivesse ganhando momentum, preocupante que já estivesse se tornando tão conhecido. Às 9 em ponto, Regina entrou na sala. Eles chegaram, anunciou. Estou trazendo-os pelos fundos. Momentos depois, Bernardo e Luísa entraram, acompanhados por 3 pessoas que Iracema não conhecia. 2 homens e uma mulher, todos com expressões sérias e determinadas. Bernardo cumprimentou Iracema com um abraço rápido. Obrigado por organizar isso, disse em voz baixa. É exatamente o que precisávamos. Luísa apresentou os acompanhantes. Este é Carlos Mendes, jornalista independente que tem documentado casos de corrupção no governo estadual. Esta é a doutora Renata Alves, advogada que tem representado várias vítimas de abuso de poder. E este é professor Marcelo Lima, da Universidade Federal do Tocantins, que perdeu seu financiamento de pesquisa depois de publicar um estudo crítico sobre as políticas ambientais do governo. As apresentações continuaram enquanto todos se acomodavam em almofadas e esteiras, dispostas pelo chão da sala de meditação. Iracema observou como o grupo era diverso, diferentes idades, origens, profissões, unidos apenas por uma experiência comum de opressão e um desejo compartilhado de mudança. Bernardo assumiu naturalmente o papel de facilitador da reunião. Primeiro, quero agradecer a todos por estarem aqui assumindo esse risco, começou. O que estamos fazendo não é fácil nem seguro, mas é necessário. Ele então explicou a situação atual, como Meirelles havia percebido que algo estava se formando contra ele e já começava a reagir. Nossas fontes indicam que ele está particularmente nervoso com a manifestação programada, continuou. Já tentou pressionar a prefeitura para revogar nossa autorização, mas sem sucesso até agora. O prefeito, apesar de todas as suas falhas, tem suas próprias disputas com Meirelles e parece disposto a nos dar esse espaço. Qual é o plano? Exato para o dia da manifestação? Perguntou Jorge. Começaremos ao meio-dia, explicou Luísa, assumindo a palavra. Teremos um palco pequeno montado na praça, com sistema de som. Planejamos uma série de depoimentos, pessoas contando como foram afetadas pelo governo Meirelles. Histórias reais, humanas, que mostrem o verdadeiro impacto de suas políticas. Simultaneamente, continuou Carlos, o jornalista, lançaremos online um dossiê completo com evidências de corrupção, abuso de poder e má gestão. Já tenho contatos na imprensa nacional que estão interessados na história. E no aspecto legal, acrescentou a doutora Renata, apresentaremos uma denúncia formal ao Ministério Público Federal, com cópias para todas as instâncias relevantes. Será impossível para eles ignorarem. Iracema observava, impressionada com o nível de organização e planejamento. Isso não era apenas um protesto impulsivo, era uma estratégia cuidadosamente elaborada. O mais importante, enfatizou Bernardo, é que a manifestação seja massiva. Precisamos de números. Cada um de vocês conhece pessoas que foram prejudicadas pelo governo Meirelles. Precisamos que essas pessoas estejam lá, mostrando seus rostos, compartilhando suas histórias. Também precisamos de segurança, acrescentou Luísa. Meirelles certamente tentará intimidar os participantes.
Estamos em contato com advogados que estarão presentes para oferecer assistência imediata em caso de qualquer problema. Discussão continuou por quase 2 horas. Detalhes foram refinados, responsabilidades distribuídas, preocupações abordadas. Iracema, que começara a reunião nervosa e insegura, sentiu-se gradualmente fortalecida pelo propósito compartilhado, pela determinação coletiva. Quando a reunião estava prestes a terminar, Bernardo dirigiu-se diretamente a ela. Iracema, há algo que gostaríamos de pedir a você, disse com um tom sério. Sua história, a perseguição pessoal que sofreu por ter simplesmente questionado o governador em público, representa exatamente o tipo de tirania que estamos combatendo. Gostaríamos que você fosse uma das pessoas a falar no palco durante a manifestação. Um silêncio expectante caiu sobre o grupo. Todos os olhos se voltaram para Iracema, que sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Expor-se publicamente seria arriscado para seu emprego na secretaria, para sua segurança, talvez até para Cauã. Mas também seria uma declaração poderosa, um exemplo para outros que ainda tinham medo. Começou incerta. Não, precisa decidir agora, assegurou Luísa gentilmente. Pense nisso. Converse com seu filho se achar apropriado. É uma decisão importante. Iracema assentiu, grata pela compreensão. Quando a reunião finalmente terminou, já passava da meia-noite. Os participantes saíram discretamente pelos fundos do spa, em pequenos grupos para não chamar atenção. Bernardo foi o último a sair, ficando para trás para falar com Iracema em particular. Obrigado por organizar isso, disse com sinceridade. Foi exatamente o que precisávamos. Um espaço seguro, pessoas comprometidas. Ainda parece surreal, confessou Iracema. Há algumas semanas eu estava apenas tentando sobreviver dia após dia. Agora estamos organizando um movimento que pode derrubar o governador. Bernardo sorriu, um sorriso cansado, mas determinado. É assim que as mudanças acontecem. Não de uma vez, mas gradualmente, até que de repente tudo se transforma. Você acha que temos chance? Perguntou ela, dando voz à dúvida que ainda carregava. Ele é tão poderoso? Poder é uma ilusão, respondeu Bernardo. Baseia-se no medo, na crença de que não podemos resistir. Uma vez que essa crença começa a se desfazer, ele deixou a frase inacabada, mas o significado era claro. Ao sair do spa, Iracema sentiu o ar fresco da noite tocar seu rosto. Olhou para o céu estrelado de palmas, sentindo-se estranhamente em paz, apesar dos riscos que enfrentava. Algo estava mudando, não apenas na cidade, mas dentro dela. O medo que a havia controlado por tanto tempo começava a dar lugar a algo mais forte. Coragem, determinação, esperança. No caminho para casa, seu celular vibrou com uma mensagem de Regina. Obrigada por esta noite. Por anos carreguei a dor da perda do meu irmão sozinha. Agora sinto que finalmente posso fazer algo, que podemos todos fazer algo, juntos. Iracema sorriu para a tela, sentindo uma onda de emoção. Não estava mais sozinha. Nenhum deles estava. A semana que antecedeu a manifestação passou em um borrão de atividade frenética. Iracema vivia em um estado constante de alerta, dividindo seu tempo entre o trabalho na secretaria, onde cada olhar, cada conversa interrompida parecia carregada de suspeita, e as reuniões secretas que continuavam a acontecer no spa após o expediente. A rede de resistência crescia a cada dia, com novas pessoas se juntando à causa, trazendo suas próprias histórias de opressão e esperança. Na secretaria, o clima era de tensão palpável. O governador Meireles havia intensificado sua presença, aparecendo quase diariamente para inspeções surpresa, que todos sabiam ser tentativas de intimidação. Seus olhos frios frequentemente se demoravam em Iracema, como se soubesse exatamente o que ela estava tramando. Em uma dessas visitas, 3 dias antes da manifestação programada, ele a encurralou em um corredor vazio. Iracema, disse com aquele sorriso falso que ela conhecia tão bem. Tenho ouvido coisas interessantes sobre você ultimamente. Ela manteve o rosto impassível.
Anos de prática em esconder suas emoções diante dele, finalmente servindo a um propósito maior. Não sei do que o senhor está falando, governador. Não? Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal, de maneira calculada. Estranho. Meus informantes dizem que você tem sido vista com certas companhias preocupantes. O coração de Iracema acelerou, mas sua voz permaneceu estável. Tenho 2 empregos, governador. Conheço muitas pessoas. Claro, respondeu ele, estudando-a atentamente. Só achei que deveria avisá-la, por consideração. Certas associações podem ser prejudiciais, especialmente para alguém em sua posição, alguém com um filho para criar. A menção a Cauã fez seu sangue gelar, mas Iracema não demonstrou reação. Agradeço sua preocupação, respondeu, com uma calma que não sentia. Mas estou apenas vivendo minha vida como sempre fiz. Meirelles sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Apenas tenha cuidado, Iracema. Tempos turbulentos se aproximam. Seria uma pena se você estivesse do lado errado quando a tempestade chegar. Com essas palavras, ele se afastou, deixando-a tremendo internamente, mas mais determinada do que nunca. Naquela noite, relatou o incidente a Bernardo durante uma reunião no spa. Ele está ficando desesperado, comentou Bernardo, o rosto sério. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque significa que estamos causando impacto. Ruim porque um homem desesperado é capaz de qualquer coisa. Você acha que deveríamos adiar a manifestação? Perguntou Luísa, preocupada. Não, respondeu Bernardo firmemente. É exatamente o que ele quer. Mostrar que ainda pode nos intimidar. Precisamos seguir em frente, mas com cuidado redobrado. Iracema assentiu, concordando com a avaliação. Nos últimos dias, havia feito uma escolha consciente de não recuar, de não permitir que o medo a controlasse novamente. A ameaça velada de Meirelles apenas solidificou sua determinação. Precisamos avisar todos, disse, para ficarem atentos, protegerem suas famílias. Já estamos nisso, assegurou Carlos, o jornalista. Estamos criando uma rede de comunicação segura, usando apenas telefones pré-pagos e mensagens codificadas. E quanto ao seu filho? Perguntou Luísa, gentilmente. Você já conversou com ele sobre tudo isso? A pergunta tocou um ponto sensível. Iracema ainda não havia contado a Cauã sobre seu envolvimento no movimento. Parte dela queria protegê-lo, mantendo-o na ignorância. Outra parte sabia que isso era não apenas impraticável, mas potencialmente perigoso. Ainda não, admitiu, mas vou falar com ele hoje. Ele merece saber e precisa estar preparado. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Cauã estudando na pequena mesa da cozinha, livros e cadernos espalhados ao seu redor. Por um momento, observou-o em silêncio. Seu filho, quase um homem agora, concentrado em seus estudos, sonhando, com um futuro que ela lutava para tornar possível. Cauã, chamou suavemente. Podemos conversar? Ele ergueu os olhos, surpreso com o tom sério. Claro, mãe, aconteceu alguma coisa? Iracema sentou-se à sua frente, tentando organizar os pensamentos, buscando as palavras certas. Lembra quando você me perguntou se estava acontecendo algo comigo? Se eu estava diferente? Cauã assentiu, fechando o livro e dando-lhe total atenção. Sim, você disse que tinha encontrado algo importante. E encontrei, confirmou ela, respirando fundo. Encontrei coragem, Cauã, coragem para finalmente enfrentar alguém que nos machuca há muito tempo. Os olhos do adolescente se arregalaram em compreensão. O governador disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Sim, confirmou Iracema, não totalmente surpresa com a perspicácia do filho. Ele e tudo o que representa. Nos minutos seguintes, contou a Cauã sobre Bernardo, sobre o movimento que estava crescendo, sobre a manifestação planejada. Contou sobre as reuniões secretas no spa, sobre as histórias que havia ouvido de outras vítimas de Meirelles, sobre a esperança que estava nascendo depois de anos de medo. Cauã ouviu em silêncio, seu rosto jovem alternando entre expressões de preocupação, admiração e determinação.
Por que está me contando isso agora? Perguntou quando ela terminou. Porque preciso que você esteja preparado, respondeu Iracema honestamente. O governador já fez ameaças veladas sobre você. Preciso que tenha cuidado, que fique alerta. E também... Ela hesitou, reunindo coragem. Também porque vou falar na manifestação. Vou contar nossa história publicamente. E você tem o direito de saber disso antes. Um silêncio pesado caiu entre eles. Iracema esperava choque, talvez até medo ou objeção. O que não esperava era o olhar de intenso orgulho que surgiu no rosto de seu filho. Finalmente, disse ele, sua voz embargada por emoção. Finalmente você vai mostrar a eles quem você realmente é. As palavras a pegaram desprevenida, fazendo seus olhos se encherem de lágrimas. E quem eu sou, Cauã? A pessoa mais forte que conheço, respondeu ele simplesmente. A pessoa que sempre me ensinou a fazer o que é certo mesmo quando é difícil, mesmo quando dá medo. Iracema estendeu a mão, segurando-a de seu filho sobre a mesa. Sinto muito por não ter sido esse exemplo por tanto tempo, disse baixinho. Por ter me calado, por ter engolido as humilhações. Não, interrompeu Cauã firmemente. Você sempre foi forte. Sobreviver também é uma forma de força. Você fez o que precisava fazer para nos proteger. Agora está fazendo o que precisa ser feito para mudar as coisas. Naquele momento, Iracema viu seu filho com novos olhos. Não mais como uma criança que precisava de proteção, mas como um jovem homem com sua própria sabedoria, sua própria coragem. Eu quero ir, disse Cauã repentinamente, à manifestação. Quero estar lá, apoiando você. A primeira reação de Iracema foi de proteção, querer mantê-lo longe, seguro, mas o olhar determinado em seus olhos era um reflexo do seu próprio. Quem era ela para negar-lhe o direito de lutar por seu futuro? É perigoso, advertiu mesmo sabendo que sua decisão já estava tomada. A vida inteira tem sido perigosa sob o governo dele, respondeu Cauã com uma maturidade que a surpreendeu. É hora de mudar isso. Nos dias que se seguiram, a tensão na cidade aumentou visivelmente. Cartazes anunciando a manifestação apareceram misteriosamente durante a noite, apenas para serem arrancados horas depois por funcionários da prefeitura. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao protesto ganhavam tração, apesar das tentativas de censura. Nas ruas, policiais patrulhavam com mais frequência, especialmente nas proximidades da Praça dos Girassóis. Na véspera da manifestação, uma reunião final foi realizada no SPA. O grupo havia crescido significativamente. Agora incluía professores universitários, pequenos empresários, funcionários públicos, estudantes, todos unidos por um propósito comum. Amanhã é o dia, começou Bernardo, sua voz grave ecoando, na sala lotada. O dia em que finalmente mostramos a Alexandre Meireles que não temos mais medo, que sua era de intimidação e abuso está chegando ao fim. Murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Nossas fontes indicam que ele está planejando enviar policiais à Paisana para infiltrar a manifestação, continuou. Possivelmente para incitar violência, criar uma desculpa para a repressão. Precisamos estar vigilantes, manter a manifestação pacífica a todo custo. E quanto à imprensa? Perguntou Carlos. Consegui confirmação de repórteres de 3 veículos nacionais. Estarão lá para cobrir. Excelente, respondeu Bernardo. A visibilidade nacional é crucial. Meireles não pode silenciar a mídia inteira. Luísa então assumiu a palavra, detalhando a logística do evento. Horários, posicionamento, sequência de discursos. Iracema seria a terceira a falar, após um professor universitário e um pequeno empresário cujo negócio fora arruinado pelas políticas predatórias do governador. Lembrem-se, concluiu Luísa, amanhã não é apenas sobre protestar contra Meireles. É sobre mostrar que existe uma alternativa, que podemos construir um Tocantins melhor, mais justo, onde o poder serve ao povo, não o contrário. Ao final da reunião, enquanto as pessoas se dispersavam discretamente, Bernardo aproximou-se de Iracema. Está pronta para amanhã? Perguntou gentilmente. Acho que sim, respondeu ela,
tentando soar mais confiante do que se sentia. Meu filho quer ir também. Tentei dissuadi-lo, mas ele tem o mesmo espírito da mãe, completou Bernardo com um sorriso. Entendo sua preocupação, mas talvez seja bom que ele esteja lá. Que veja você tomando posição. São lições que ficam para a vida toda. Iracema assentiu, ainda dividida, mas reconhecendo a verdade nas palavras dele. Bernardo, disse após um momento de hesitação, se algo der errado amanhã, se Meireles retaliar de alguma forma, não permitiremos, interrompeu ele firmemente. Estamos juntos nisso, Iracema, todos nós. Não deixaremos ninguém para trás. As palavras trouxeram conforto, mas não dissiparam completamente sua apreensão. Aquela noite, deitada em sua cama, Iracema enfrentou seus medos um por um. Medo de perder o emprego, medo de represálias, medo pelo futuro de Cauã e, mais profundamente, medo de falhar, de que todo esse movimento, toda essa esperança acabasse esmagado pelo poder implacável de Meireles. Mas ao lado desses medos, havia algo novo crescendo dentro dela, uma certeza de que estava no caminho certo, de que algumas batalhas precisavam ser lutadas independentemente do resultado. Uma certeza de que, mesmo que perdesse tudo, não perderia o mais importante: sua dignidade, sua integridade, sua voz. Com esses pensamentos, adormeceu finalmente, acordando antes do amanhecer com uma calma determinação que surpreendeu a si mesma. Preparou o café da manhã enquanto Cauã ainda dormia, e então sentou-se à mesa da cozinha para finalizar seu discurso. As palavras fluíam agora com uma clareza que não tinha conseguido nos dias anteriores, como se finalmente tivesse encontrado sua verdadeira voz. Quando Cauã levantou-se, encontrou-a ainda escrevendo, completamente absorta. "Bom dia", disse ele, observando-a com curiosidade. "Seu discurso?" Ela ergueu os olhos sorrindo. "Sim, as palavras finalmente estão vindo." "Posso ler?" perguntou timidamente. Iracema hesitou apenas por um momento antes de passar-lhe as páginas. Cauã leu em silêncio, seu rosto jovem concentrado, ocasionalmente assentindo ou reagindo com emoção visível. "É perfeito, mãe", disse quando terminou, devolvendo as páginas com reverência. "Vai tocar muitas pessoas." "Espero que sim", respondeu ela, guardando o discurso em sua bolsa. "É hora de nos prepararmos. Temos um longo dia pela frente." A Praça dos Girassóis, coração administrativo de Palmas, começou a encher-se de pessoas por volta das 10 da manhã, 2 horas antes do horário marcado para o início oficial da manifestação. Grupos chegavam de todas as direções: famílias, estudantes, idosos, trabalhadores, muitos carregando cartazes feitos à mão com frases como "Chega de opressão", "Tocantins merece respeito" e "Contra a política do medo". Iracema e Cauã chegaram ao local designado para os organizadores por volta das 11 horas. Um pequeno palco havia sido montado, com sistema de som e uma faixa simples, por um Tocantins livre e justo. Ao redor, voluntários identificados com braçadeiras verdes distribuíam água, orientavam os manifestantes e monitoravam atentamente qualquer sinal de provocação ou infiltração. Bernardo a recebeu com um abraço caloroso. "Impressionante, não é?", disse, indicando a multidão que não parava de crescer. "Estamos estimando pelo menos 2.000 pessoas já, e continua chegando mais." Iracema olhou ao redor maravilhada. Nunca imaginara que tantas pessoas atenderiam ao chamado, que tantos estariam dispostos a se expor, a arriscar-se por essa causa. "É mais do que esperávamos", comentou, sentindo uma onda de emoção. "É apenas o começo", respondeu Bernardo, um brilho determinado nos olhos. "As pessoas estavam apenas esperando um sinal, Iracema. Um sinal de que não estavam sozinhas em seu descontentamento." Luísa aproximou-se, acompanhada por um grupo de advogados que estariam de prontidão durante o evento. "Os jornalistas já chegaram", informou. 3 emissoras nacionais e vários veículos independentes. Carlos está coordenando as entrevistas." "E Meireles?", perguntou Iracema, olhando instintivamente para o imponente Palácio Araguaia que dominava a praça.
Trancado no palácio desde cedo, respondeu Bernardo. Nossas fontes dizem que está furioso, mas tentando manter a aparência de que não está, preocupado. Há policiais por toda parte, observou Cauã, que até então observava silenciosamente. Alguns à paisana, achei. Bernardo olhou para o jovem com interesse renovado. Você tem bons olhos, comentou. Sim, estamos monitorando-os. Até agora, parecem estar apenas observando, não interferindo. Ao meio-dia em ponto, a manifestação começou oficialmente. Um professor universitário subiu ao palco para dar as boas-vindas e explicar o propósito do evento. Sua voz firme ecoou pela praça, agora completamente tomada por uma multidão que os organizadores estimavam em mais de 5.000 pessoas, um número sem precedentes para um protesto em Palmas. Estamos aqui hoje não apenas para protestar contra um governante, declarou o professor. Estamos aqui para reafirmar valores fundamentais: dignidade, justiça, respeito. Estamos aqui porque acreditamos que o poder público deve servir ao povo, não oprimi-lo. Uma onda de aplausos percorreu a multidão. O primeiro orador subiu ao palco. Um pequeno empresário que relatou como seu negócio fora sistematicamente sabotado após ele se recusar a pagar propinas a funcionários ligados ao governador. Sua história, contada com emoção crua, silenciou a praça. Enquanto o segundo orador se preparava, Iracema sentiu o coração acelerar. Em minutos, seria sua vez. Luísa aproximou-se, apertando sua mão em solidariedade silenciosa. Você consegue, disse baixinho. Sua história precisa ser ouvida. De repente, um burburinho percorreu a área próxima ao palco. Bernardo, que monitorava a situação através de um ponto eletrônico, aproximou-se rapidamente. Meireles está saindo do palácio, informou em voz baixa. Com um grupo de assessores e seguranças. Parece que vai fazer um pronunciamento improvisado, na escadaria. Ele está tentando desviar a atenção, comentou Luísa irritada. Típico. Deixe-o tentar, respondeu Bernardo com um sorriso confiante. A mídia já está aqui. Não pode controlar a narrativa como está acostumado. Enquanto o segundo orador concluía sua fala, Iracema podia ver, ao longe, o governador Meireles, posicionando-se na escadaria do palácio, cercado por sua comitiva. Mesmo à distância, sua postura arrogante era inconfundível. É sua vez, disse Bernardo gentilmente tocando seu ombro. Mostre a ele quem você realmente é. Com o coração batendo forte, mas a determinação mais forte ainda, Iracema. Subiu os poucos degraus até o palco. A visão que teve ali de cima a deixou momentaneamente sem fôlego. Milhares de rostos voltados para ela, esperando, confiando. Meu nome é Iracema Rodrigues, começou sua voz inicialmente trêmula, ganhando força a cada palavra. Sou funcionária pública há 15 anos e mãe solteira de um filho adolescente. E por 3 anos tenho vivido sob a sombra do medo e da humilhação constante. Enquanto falava, contando sua história de perseguição pessoal, após ter questionado publicamente os cortes na educação, Iracema sentiu uma transformação ocorrendo dentro de si. Cada palavra pronunciada era como um peso sendo retirado de seus ombros. Cada olhar de compreensão e empatia na multidão era como uma confirmação de que não estava mais sozinha. O governador Meireles, continuou, sua voz agora forte e clara, transformou um simples ato de cidadania, questionar políticas públicas, em uma desculpa para perseguição sistemática. Todos os dias em meu local de trabalho, sou lembrada de que minha posição é frágil, de que minha voz não importa, de que meu filho e eu estamos à mercê de seu humor. De soslaio, percebeu o movimento na escadaria do palácio. Meireles havia parado seu próprio discurso, aparentemente atônito, ao ver quem estava no palco da manifestação. Mesmo à distância, Iracema podia sentir sua raiva, seu choque ao ver aquela que considerava insignificante agora liderando milhares contra ele. Mas hoje, prosseguiu sentindo uma força que nunca soubera possuir. Estou aqui para dizer que não tenho mais medo. Estou aqui para dizer que nós, o povo do Tocantins, merecemos líderes que nos respeitem, que nos sirvam, não que nos intimidem e oprimam.
A multidão irrompeu em aplausos ensurdecedores. Iracema viu Cauã na primeira fila, lágrimas nos olhos, aplaudindo com orgulho transbordante. Viu Bernardo e Luísa lado a lado, sorrisos de satisfação em seus rostos. Viu Regina e os funcionários do spa, unidos em solidariedade. E ao longe viu Meireles, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e incredulidade, finalmente percebendo que seu reinado de medo estava chegando ao fim. Juntos, concluiu Iracema, sua voz carregada de emoção mas firme em sua convicção, podemos construir um Tocantins onde ninguém precise viver com medo de seus governantes, onde o poder sirva ao povo, não o contrário, onde nossos filhos possam crescer sabendo que suas vozes importam, que a verdade importa, que a justiça importa. Quando terminou seu discurso, a praça explodiu em aplausos e gritos de apoio. Pessoas abraçavam-se, algumas choravam abertamente. Era como se uma represa tivesse sido rompida. Anos de medo e resignação, dando lugar a uma onda de esperança e determinação coletiva. Ao descer do palco, Iracema foi imediatamente abraçada por Cauã, que não tentava mais esconder as lágrimas. Você foi incrível, mãe, disse ele, a voz embargada. Todo mundo está falando sobre seu discurso. Bernardo aproximou-se, o rosto iluminado por um sorriso triunfante. Você viu a reação dele? Perguntou, indicando discretamente o palácio, onde Meireles havia desaparecido para dentro, aparentemente abandonando seu contrapronunciamento. Nunca o vi tão abalado. Isso porque ele finalmente entendeu, respondeu Luísa, juntando-se a eles. Entendeu que perdeu seu poder mais importante, o poder do medo. Enquanto a manifestação continuava, com mais oradores compartilhando suas histórias, Iracema observava a transformação ao seu redor. O que começara como um protesto estava se tornando algo maior. Um movimento, um despertar coletivo, o início de uma nova era para o Tocantins. No final da tarde, quando a multidão começou a se dispersar pacificamente, Bernardo reuniu os principais organizadores. Isso foi apenas o começo, disse, o rosto sério mas esperançoso. Meireles vai reagir, vai tentar retaliar. Mas não estamos mais sozinhos e não estamos mais indefesos. O que acontece agora? Perguntou Iracema, exausta, mas revigorada pela experiência do dia. Agora, respondeu Bernardo com um sorriso determinado. Levamos essa luta para todos os cantos do estado. Continuamos crescendo. Continuamos pressionando. E não paramos até que o Tocantins seja realmente livre. Enquanto o sol se punha sobre a Praça dos Girassóis, Iracema olhou para o Palácio Araguaia, símbolo do poder que por tanto tempo a havia oprimido. Pela primeira vez, não sentiu medo ao contemplá-lo. Em vez disso, sentiu algo inteiramente novo, a certeza de que, não importa o que acontecesse a seguir, havia recuperado algo precioso que Meireles nunca mais poderia tirar dela.